Hoje vamos tratar de um estudo clínico recente, muito interessante, sobre a combinação da imunoterapia com a viscoterapia e com resultados muito significativos. Meu nome é Daniel Magano, eu sou farmacêutico bioquímico, tenho estudado o Viscum album faz muito tempo e com muito gosto trago esse assunto para você. Se você se interessa pelo Viscum, pela oncologia integrativa, pela medicina integrativa, se inscreve nesse canal. Nós trazemos novidades assim que elas saem e alguns outros assuntos interessantes. E se você gosta desse vídeo, não deixa de marcar o joinha na sua tela. O título desse estudo é Terapia Combinada de Bloqueadores de Checkpoint Imune com Viscum album Elixor em Oncologia. Tolerabilidade e sobrevida em subgrupo. Estudo do mundo real. A autora principal desse estudo é a doutora Anja Tronicke, com vários outros coautores sob a supervisão do experiente Dr. Friedemann Schad. A maioria desses investigadores tem uma ligação com o Hospital de Havelhöhe Charité, em Berlim, na Alemanha. E o tipo de estudo de mundo real segue os guias da ESMO-GROW, que é justamente a Sociedade Europeia de Medicina e Oncologia. Nesse estudo foram utilizados dados do registro de pacientes oncológicos que foram tratados em diversos centros na Alemanha e países vizinhos, especialmente de língua alemã, em instituições que utilizam principalmente a medicina antroposófica, mas também outras abordagens integrativas. E esse banco de dados chama-se Network Oncology. Os bloqueadores de checkpoint imune, chamado também de imunoterápicos, têm melhorado substancialmente a sobrevida de pacientes com diversos tipos de câncer em tratamentos oncológicos. E também se conhece muito bem de outros estudos que o Viscum album favorece os tratamentos oncológicos, especialmente levando a uma melhora de qualidade de vida desses pacientes. Então, nesse estudo, se buscou avaliar justamente a combinação dessas duas terapias. O objetivo primário do estudo foi avaliar a tolerabilidade, se existe uma melhora da tolerabilidade da imunoterapia com a adição do Viscum album, e o objetivo secundário foi avaliar se a adição do Viscum album à terapia levava a algum acréscimo à sobrevida global do grupo de pacientes estudados. As análises estatísticas foram realizadas principalmente pelo método de Kaplan-Meier para o parâmetro de sobrevida e a regressão Cox, COX, para os riscos de mortalidade. Nesse estudo foram incluídos 405 pacientes no total, e eles foram divididos em dois grupos principais. Um grupo que recebeu somente a imunoterapia e não recebeu o Viscum album, que foram 344 pacientes, e dentro desse grupo foi ainda estabelecido um subgrupo de pacientes com câncer de pulmão e brônquios, em número de 285. Ao lado desse grupo foi estabelecido um grupo da terapia combinada, ou seja, pacientes que receberam a imunoterapia e, adicionalmente, a terapia com Viscum album. Esse grupo teve 61 pacientes e também ali foi definido um subgrupo de pacientes com câncer pulmonar em número de 34. A idade mediana dos pacientes foi de 66 anos, com interquartil de 59 a 74, e desses 47,9%, ou seja,
um pouco menos da metade eram mulheres. Os tipos de câncer desses pacientes que foram incluídos no estudo eram predominantemente os cânceres de pulmão e brônquios, com 78,8%, câncer de mama, com 7,1%, melanoma, com 3,2%, e de rins, com 2,5%, e vários outros tipos de câncer juntos somaram 6%. Os tratamentos que foram usados, além da imunoterapia e do Viscoalbum, foram os tratamentos oncológicos padrão, definidos pelas respectivas equipes oncológicas que trataram dos pacientes. Isso incluiu a quimioterapia, com 89,1% dos pacientes, radioterapia em 51,1% dos pacientes e cirurgia em 24,2% dos pacientes. Dos imunoterápicos que foram usados, os mais frequentes foram os inibidores de PD-1, e aí principalmente o pembrolizumab e o nivolumab. Em segundo lugar, foram usados os inibidores de PDL1, e aí principalmente o atezolizumab e o durvalumab. E em grau bem menor, os inibidores de CTLA-4, e aí foi usado principalmente o ipilimumab. No caso do Viscoalbum, foi utilizado o Viscoalbum aquoso puro da Elixor, e a maioria dos pacientes recebeu então o Viscoalbum P por via intravenosa, correspondendo a 37,7% desses pacientes, mas 1,6% desses pacientes também receberam o Viscoalbum P por via subcutânea. Em seguida, numericamente, os pacientes receberam o Viscoalbum A, também por via intravenosa, com 21,3%, e 8,2% dos pacientes também receberam o Viscum A por via subcutânea. E, por final, 16,4% dos pacientes receberam o Viscoalbum M e também 1,6% receberam o Viscum M por via intravenosa e 1,6% receberam o Viscoalbum M por via subcutânea. As doses e as frequências de aplicação do Viscoalbum foram definidas individualmente para cada paciente e pelas respectivas equipes que estavam tratando esses pacientes. Para o parâmetro de tolerabilidade, foi avaliado a quantidade de pacientes que sofreram efeitos adversos na imunoterapia que levaram à interrupção, à suspensão dessa imunoterapia. E então, no total dos pacientes, que eram 405, 25% desses pacientes, ou seja, 6,2%, tiveram essas reações mais graves e foram descontinuados na imunoterapia. E do grupo que só recebeu imunoterapia, foram 22 pacientes, ou seja, 6,4% desse grupo. E do grupo que recebeu imunoterapia combinada com Viscoalbum, apenas 3 pacientes tiveram que interromper a imunoterapia, mas dentro do grupo isso correspondeu a 4,9%. Então, apesar de numericamente haver uma diferença muito grande, quando se compara as porcentagens de pacientes com efeitos adversos dentro dos grupos, essa diferença cai bastante e na estatística não resultou uma diferença significativa com P de 0,25. A efetividade da terapia combinada foi mensurada pelo parâmetro do tempo de sobrevida, usando o método do diagrama de Kaplan-Meier. Primeiramente, foram avaliados os pacientes do subgrupo com câncer de pulmão de células não pequenas. Então, aqui se vê no diagrama de Kaplan-Meier que nos primeiros 6, 7 meses
o comportamento foi praticamente idêntico dos dois subgrupos, e entre esse tempo e mais ou menos 20, 21 meses, o subgrupo com Viscoalbum teve uma pequena vantagem, mas com 21 meses se igualou outra vez ao tempo de sobrevida dos pacientes. E a partir desse ponto, aí sim se vê uma diferença bastante grande, com uma redução da mortalidade do grupo que recebeu adicionalmente Viscoalbum. O tempo de sobrevida mediano do grupo controle foi de 14,1 meses. Dentro do intervalo de confiança de 95%, ele é ajustado para 11,7 até 18,2 meses. E no grupo controle, o tempo mediano de sobrevida foi de 16,9 meses, comparado com 14,1. No intervalo de confiança de 95%, vai de 13,2 até não avaliado. E essa diferença foi significativa estatisticamente com P de 0,2. A taxa de sobrevida desses pacientes após 3 anos, no grupo de terapia combinada de imunoterapia e Viscoalbum, foi de 34,3% dos pacientes, que foi o dobro da sobrevida em 3 anos, da taxa de sobrevida em 3 anos do grupo controle, ou seja, pacientes que só receberam imunoterapia, de 17,2%, com P de 0,022. E em 5 anos, a taxa de sobrevida foi de 22% no grupo de terapia combinada de imuno com Viscoalbum, 2,5 vezes maior do que no grupo de controle, que foi só de 8,2%, com P de 0,58. As mesmas comparações foram realizadas apenas com pacientes do sexo feminino, porque se vislumbrou uma diferença muito grande entre as pacientes do sexo feminino do grupo controle e do grupo combinado. Essa diferença não foi observada nos pacientes do sexo masculino. Então se refez esse estudo com esse subgrupo de pacientes mulheres com câncer de pulmão de células não pequenas, e realmente já pelo diagrama de Kaplan-Meier se percebe uma diferença bastante grande. O tempo de sobrevida mediano do grupo da terapia combinada nem pôde ser calculado, uma vez que não chegou a morrer a metade desse grupo. Então, não existe tempo de sobrevida mediano para esse grupo, mas existe um cálculo de intervalo de confiança de 95%, que indica que seria de 19,3 até não determinado. E foi, então, bem maior do que o tempo de vida mediano do grupo controle, que foi de 15,9 meses, e no intervalo de confiança de 95%, de 11,9 até 23,6 meses, com P de 0,06. E a taxa de sobrevida em 3 anos foi de 66,8% no grupo de terapias combinadas, e comparado com 26,9% no grupo de controle. E em 5 anos, a taxa de sobrevida no grupo de terapia combinada foi de 51,1%, 4 vezes maior do que no grupo de controle, que foi de 12%, com P de 0,0021. Foi feita também uma análise de risco proporcional multivariantes pelo método Cox, e foi aplicado a esse subgrupo de 137 mulheres com câncer de pulmão de células não pequenas. E ele mostrou que justamente o tratamento combinado da imunoterapia com Viscoalbum e Elixor teve a redução de 91,2% no risco de morte comparativamente ao grupo controle.
né? Então se percebe aqui no gráfico da análise que o risco está muito menor, ou seja, muito à esquerda da linha de divisão daqui do método Cox, enquanto outras intervenções estão muito próximas e a radiação até está muito abaixo do 1. Os autores do estudo concluem, então, que esse estudo de mundo real demonstra bem os perfis de segurança favoráveis em pacientes oncológicos que combinaram a terapia inibidora de checkpoint imunológico com Viscoalbum Elixor. Além disso, revela uma associação entre essa terapia combinada e uma melhor sobrevida em pacientes do sexo feminino com câncer de pulmão de células não pequenas. Os benefícios observados da adição de terapia de Viscoalbum à imunoterapia estão alinhados com a literatura existente, que corrobora o papel das terapias complementares na melhoria dos resultados do tratamento do câncer. Notavelmente, este estudo é o primeiro a sugerir um potencial benefício de sobrevida específico para cada gênero da terapia, imunoterapia mais Viscoalbum, justificando uma exploração mais aprofundada em estudos prospectivos maiores. Então aqui eu coloco o código DOI desse artigo e na descrição, aqui embaixo, tem a referência completa desse estudo. Eu acho esse estudo fabuloso, muito interessante e justamente dá confiança para cada clínico, para cada médico, para cada veterinário na combinação do uso do Viscoalbum com as terapias oncológicas ditas convencionais ou bioquímicas e também até com outras terapias complementares, trazendo um grande benefício, inclusive de sobrevida, inclusive de redução do risco de morte desses pacientes. Se você gostou, dá o joinha e não se esqueça de se inscrever no canal, dar uma olhada em outros vídeos que temos por aqui e esperando os próximos que vão chegar em breve. Um grande abraço.